do coração. Se eu venho para um culto como esse, como se esse fosse só mais um culto, só mais um dia para eu vir para a igreja, a minha vida vai continuar sendo a mesma vida. Se eu venho para um culto como esse, eu vou mais um dia para a igreja, a sua vida vai continuar sendo a mesma vida. Quando você vem para a igreja, você vem para aprender. Porque no momento que você adora a Deus, você está elogiando o Senhor, você está cultuando a Ele. No momento que você adora, você está falando com Ele. Não é assim? Aí você começa a louvar o Senhor. Entra na minha casa. Aí você está dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha casa, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Mas quando a palavra de Deus é aberta, é o pensamento de Deus, é aquilo que Deus pensa que está sendo falado. Quando a palavra de Deus é aberta, não é mais você falando com Ele, é Ele falando com você. Eu posso ouvir amém? Amém. Guarda teu pé quando entras na casa de Deus. Casa de Deus, aqui, é o templo que Salomão construiu em Jerusalém. Porque Davi, ele era valente, ele era guerreiro, ele matava os inimigos. E ele tinha as mãos sujas de sangue. Então Deus disse, Davi, você de forma nenhuma vai construir um templo. Era um sonho de Davi construir um templo para oferecer sacrifícios a Deus. Era projeto de Davi construir um lugar de culto e de adoração a Deus. Porém Deus não permitiu que ele construísse. Mas ele entregou esse projeto nas mãos de Salomão para que o desenvolvesse. É por isso que Salomão escreve que é do muito trabalho de Deus sonhos. Porque Davi trabalhou tanto para Deus, ele se desgastou tanto lutando contra os inimigos, que ele queria achar um lugar que ele se sentisse seguro no momento em que ele adorasse a Deus. Às vezes você trabalha o dia todo, você se afadiga, às vezes você tenta resolver muitas coisas de uma vez só e acaba não resolvendo nada, sabe? E você precisa de algo maior para você se livrar da sua dor e dos seus problemas. Não é de uma diversão só, não é de um lazer só, não é de alguém só, você precisa de um Deus. Porque quando eu falo de Deus aqui, não estou falando de religião. Religião aí no mundo tem várias. Amém? Diga amém. Amém. Eu costumo dizer que Deus não é religião. No mundo há várias religiões. A religião é o homem em busca de Deus. Então, quando você se atarefa muitas vezes com as guerras do dia a dia, você precisa de um lugar para você repousar seguro. O seu corpo pode repousar na maior cama, mas a tua alma, o teu espírito abatido, precisa repousar nos braços do Senhor. E o lugar de você repousar nos braços do Senhor é na casa de Deus. Então, se eu estou na casa de Deus, eu preciso dar o meu melhor para quem? Para Deus. Eu não vou chegar na igreja sem antes falar com o dono da casa. Quando você chega na igreja, você tem que ajoelhar e dizer, Jesus, obrigado, porque eu cheguei aqui na sua casa, porque muitos queriam ter a oportunidade de estar aqui hoje, não tiveram, mas o Senhor me deu esse privilégio de estar aqui de agora. Chegue na igreja, ajoelhe e fala com o dono da casa. Porque na casa do seu pai há banquete. Na casa de Deus há mudança de comportamento. Na casa de Deus há uma mesa preparada para mim e para você. Uma mesa de iguarias que são espirituais. Quem gosta de comer aqui, diga amém. Amém. Eu digo amém. Amém. Eu gosto muito. Então assim, aqui você recebe um alimento espiritual que é vitalício para a tua alma. Você lembra da história do homem chamado Mefibosete, que a gente canta muito? Disseram que eu não ia conseguir, disseram que os meus sonhos se acabaram ali. Então essa música conta a história deste homem. Aí você canta, eu vou me assentar na mesa do rei. Então Mefibosete era também da linhagem de Saul. Por Davi ser amigo de Jonatas, ele fez uma aliança com Jonatas de que pouparia a descendência de Jonatas caso Jonatas morresse. Mefibosete, filho de Jonatas, foi poupado da morte, porque naquela época, quando saía o antigo rei e se levantava um novo rei, o rei novo ele matava a família do rei antigo. Mefibosete tinha medo de morrer, então a
Na casa do rei tem mesa. Davi chamou Mefibosete para receber a honra. Davi chamou Mefibosete para comer o melhor daquela mesa. E Deus tem o melhor para a minha e para a sua vida. Então pare de estar aceitando migalha, irmão. Se você não se amar, ninguém vai te amar. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Como é que você quer se assentar na mesa do rei? Falando como Elodebá, agindo como Elodebá, pensando como em Elodebá. Lá em Elodebá você era um aleijado, desprezado, que não tinha nada. Quando você entra na casa do rei, você não é mais abandonado, desprezado, aleijado, sem recursos. Você é alguém importante na mesa do rei. Você tem lugar de honra na casa do rei. Só que muitas vezes a gente não entende o princípio que está aqui. Guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Que palavra, né, irmãos? Naquela época do Antigo Testamento, o culto ele consistia na apresentação dos sacrifícios de acordo com as leis de Moisés e na ida aos átrios do templo em Jerusalém. Havia vários átrios. Átrios das mulheres, átrios dos nazireus, átrios dos leprosos, havia muitos átrios no templo. Átrio que só tinha gente enferma, esperando para ser curada. Você vai ver isso lá em João capítulo 5, quando Jesus cura a paralítica em Betesda. Apesar do povo seguir os rituais, Salomão ressaltou que ninguém deveria se distrair, se entusiasmar ou se comportar de forma imprópria na presença do Altíssimo. Na igreja não é lugar de você conversar. Na igreja não é lugar de você se distrair. Na igreja não é lugar de você se entusiasmar demais. Na igreja é lugar de você adorar o Senhor. Porque quando eu entro lá no fórum para ir diante da presença de juiz, você acha que eu vou entrar lá de bermuda, com qualquer roupa, de qualquer jeito? Não. Quando você entra em um lugar público que pertence aos poderes legislativos, executivos e judiciário, você vai se apresentar de qualquer jeito? Não, irmão. E porque para Deus eu tenho que vir de qualquer jeito? E porque para Deus eu não posso dar o meu melhor? É difícil a gente encarar essa realidade de hoje em dia. Até porque esse tipo de instrução se torna muito importante em uma sociedade cada vez mais ousada e irreverente, que justificam as suas ações sobre o pretexto de liberdade. O povo é cada vez mais irreverente. Hoje você está achando que na igreja é todo mundo que ama pastor? Hoje você está achando que na igreja é todo mundo que respeita pastor? Quando você tem um pastor, você sabe o que é que significa um pastor? Independente da idade dele, independente do peso, independente da altura, independente do que seja, você sabe o que significa um pastor? Um pastor é representante legal de Deus. O seu pastor, a sua liderança, representa Deus, irmão. Essa semana, no término de um dos cultos, uma pessoa chegou aqui para mim e disse assim: tome vergonha na cara, usou esse termo comigo. E eu estou passando aqui para vocês para que isso não se repita. Eu não sou de ficar de intimidade com ovelha, de piquiqui, kkk com ovelha. Eu brinco com todo mundo, mas brinco com a ordem da essência. Meu tratamento é senhor, é senhora. Você está entendendo? Não é assim, dona Fernanda. Quando eu chego lá em sua casa, bom dia, dona Fernanda, como é que está a senhora? Meu tratamento é esse, porque eu não gosto de misturar, irmão, amizade com intimidade. Eu aprendi isso, eu tenho ética pastoral, eu estudei teologia para isso, entendeu? E eu não estou aqui despreparado para brincar de ser pastor. Só que tem gente que, infelizmente, irmão, não aprende os princípios da Bíblia. Aprendeu a qualquer coisa lá fora, mas não aprendeu a ter reverência na casa de Deus. Se você dentro de casa não for uma boa esposa, você não vai ser uma boa ovelha com o seu pastor. Porque da mesma forma que você manda no seu marido dentro da sua casa, você vai querer mandar no seu pastor dentro da igreja. Da mesma forma que você levanta a voz para ele dentro da sua casa, você vai querer levantar a voz do seu pastor dentro da igreja. Então, quando Salomão escreve isso aqui, ele escreve baseado a motivar as pessoas a guardar o pé. Quando fala de guardar o pé, ele está falando de ter reverência na
com quem limpou a igreja. Eu não estou nem importando quem gastou o suor para limpar a igreja, para arrumar esse cadeiro. Se meu filho entrar cheio de papel na mão, jogar na igreja, sujar a igreja. Se alguém entrar, sujar. Eu não estou nem aí, eu sei que eu sujo e vai ter alguém para limpar. E se eu não sujar, ninguém limpa. A gente precisa aprender que isso é princípio de honra. Pastor, o senhor está soltando direta. Não estou. Eu estou ensinando uma igreja que vai morar no céu. Porque a Bíblia diz que a ovelha tem que obedecer o seu pastor. A Bíblia diz assim, ó, obedeçam os vossos pastores, porque velam pela vossa alma, como que hão de dar conta. Você entende isso aí? Não, Maria, preste essa Bíblia sua. Isso aqui é uma Bíblia. Se eu levar essa Bíblia hoje para minha casa e amanhã eu te devolver toda rasgada, a senhora vai ficar triste ou alegre? Triste. Então, se eu recebi um dom de Deus para cuidar de uma igreja e eu tenho que prestar conta a Ele das ovelhas que estão aqui, eu devolver vocês para Deus, imperfeito, rasgado, destruído, acabado, você acha que Deus vai ficar triste ou alegre, irmão? Triste. Então, muitas vezes, para quem não me conhece, tem horas que eu vou ser exigente, mas uma exigência que não venha trazer você para longe de mim, que não vai levar você para longe de mim, mas que venha trazer você para perto de Deus. É necessário você abrir os olhos, irmão. Eu sou de uma época que o pastor falava comigo, eu baixava a cabeça com medo. Hoje em dia, o povo não aceita nenhuma exortação que diz que o pastor está soltando direto, que está isso, que está aquilo, que está querendo pegar o pé, que não sei o quê. Mas lá fora, se o policial vir botar a arma na cabeça, ele abaixa. Lá fora, se alguém ameaçar, ele cala a boca e não diz nada. Porque é mais fácil eu temer ao homem do que temer a Deus. Você entende isso aqui, irmão? Então, dentro da casa de Deus, eu preciso ter o quê? Reverência. Às vezes a sua vida pode estar toda desconcertada. Você pode estar com 2, 3 namorados, com não sei quanto, isso, aquilo, aquilo outro. Mas se você entra na casa de Deus, que você tem reverência, Ele te abençoa. Porque eu conheço gente que tem a vida toda errada, mas que quando se fala das coisas de Deus, não brinca. Quando se fala das coisas de Deus, leva a sério. Quando se fala das coisas de Deus, ele ouve e entende. Você está entendendo isso aqui? E nisso Deus se agrada, irmão. São atitudes isoladas que